E tá aqui um belo abacaxi para a gente descascar. Olha só quanta raiz incômoda nesse exercício. O que nós temos que saber? Aonde que essa função pode ser contínua. Então, nós temos alguns probleminhas a atacar aí, né? Nós vamos lá. Primeira coisa, aqui parece que o zero, segundo o que o exercício está mandando a gente calcular o limite, o zero provavelmente é um dos problemas que eu tenho aqui. Vamos tentar substituir diretamente para ver o que acontece? Fica raiz zero ao quadrado mais 9 menos raiz de 2 vezes zero ao quadrado mais 9 sobre raiz de 3 vezes zero ao quadrado mais 4 menos raiz de 2 vezes zero ao quadrado mais 4. Resultado em cima é raiz de 9 menos raiz de 9 sobre raiz de 4 menos raiz de 4. 0 sobre 0. Vai dar para simplificar alguma coisa. E se vocês sabem, quando dá para simplificar e eu tenho uma raiz incômoda, você precisa fazer a simplificação pela racionalização. Antes da gente começar a fazer a racionalização, nós temos alguns probleminhas aí para tentar atacar, né? Olha só, aonde que essa função aqui vai ser positiva e aonde que essa aqui vai ser positiva? E essa? Aonde que ela vai ser positiva? E essa outra? Aonde que será que ela vai ser positiva? Uma técnica que... Computador possuído. Uma técnica que eu posso dizer para vocês aqui no caso é o seguinte. Olha só. Você tem as funções de segundo grau. Se ela tiver um delta igual a zero, você vai ter um caso que a função tem uma raiz. E aí é um problema. Se eu tiver um delta maior do que zero, é um caso que tem duas raízes. E tudo isso daqui que está no meio das raízes, ou tudo isso daqui que está antes e depois das raízes, dependendo do seu valor de A, aqui é A positivo, aqui é A negativo, dominante. Tudo isso que é negativo eu tenho que excluir da função. E quando eu tenho o delta negativo, aí eu estou no paraíso, porque o gráfico da função está sempre acima, ou seja, tudo positivo, ou está sempre abaixo, ou seja, eu descarto a função inteirinha, porque eu não posso ter nada negativo dentro da raiz. Então, aqui, computador, eu vou olhar os deltas. X² mais 9. Qual que é o delta disso? B² menos 4AC. O B é zero, aqui não tem a parte que tem o x. Então é 0² menos 4 que multiplica 1 que multiplica 9. O nosso delta aqui dá menos 36. Isto é legal pra gente, porque aqui eu estou num caso que é tudo positivo. Vamos ver a outra? 2x² mais 9. Nosso delta vai ser b² menos 4ac. O nosso delta vai ser, a parte do b não tem, 0² menos 4 que multiplica o a que é 2 e multiplica o c que é 9. Nosso delta aqui deu menos 72. Ótimo, estamos nesse caso aqui de novo. Outra, 3x² mais 4. O delta disso, b² menos 4ac. O delta disso é 0² menos 4 que multiplica 3 que multiplica 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 3 dá 58. Vou só conferir. Acredito que é 58.
48. Olha só. A gente acaba errando algumas coisinhas, mas vamos corrigir. 48. Negativo também. Delta negativo, de novo, estamos aqui no paraíso. E o último, 2x² mais 4 sobre... Vamos lá. Delta b² menos 4ac. O delta vai ser 0 menos 4 vezes 2 vezes 4. Nosso delta aqui também vai ser 16 vezes 2, vai ser menos 32. Então, todos os deltas negativos. Como x² mais 9. 2x² mais 9. 3x² mais 4. E 2x² mais 4 possuem coeficiente dominante positivo e delta menor do que zero, logo raiz de x² mais 9 raiz de 2x² mais 9 raiz 3x² mais 4 e raiz de 2x² mais 4 são contínuas. E funções contínuas, se eu faço soma de contínuas, permanece contínua. Se eu faço divisão de contínuas, permanece contínua. Permanecendo contínuas essas funções, eu só preciso avaliar o caso que isso daqui dá zero, tá? Que o denominador dá zero, que é aqui o 0 sobre 0 que o próprio limite me deu. Não vou ter outro caso, tá? Seguindo isso daqui, nós vamos calcular logo o limite mesmo, tá? Então, nós vamos pegar o limite aqui e nós vamos multiplicar pelo conjugado. Ah, professor, mas qual será que vai simplificar aqui? Será que é o conjugado do de cima? Será que é o conjugado do de baixo? Será que é os dois conjugados? Vamos descobrir juntos. Primeiro, vamos multiplicar o conjugado do numerador, porque tem uma raiz muito maluca aqui, ó. Eu preciso conjugado, que isso daqui seja mais, tá? Vou tentar não fazer como eu fiz no vídeo anterior, que eu acabei, sem querer, esquecendo do sinal na hora de multiplicar. Acaba sendo normal esse tipo de pequeno erro, tá? Então você vai cercar tanto o numerador quanto o denominador por parênteses. E agora nós vamos fazer umas multiplicações um pouco chatas, por assim dizer. Mas nada demais, né? Nós vamos conseguir superá-las. Confio em vocês. Capitão Planeta, quem lembra, né? O poder é de vocês. Então, vou multiplicar isso aqui, que é a parte de cima primeiro, lembrando sempre de carregar o sinal de mais na hora de fazer a distributiva, né? Então, eu vou multiplicar esse termo aqui por esse. Vou multiplicar esse termo por esse. Vou multiplicar este termo por esse. Vou multiplicar este termo por esse, fazendo as 4 multiplicações da nossa distributiva. Se eu multiplico a raiz por ela mesma, sai só o interior da raiz. Se eu multiplico essa raiz por mais a outra raiz, então é mais a multiplicação da primeira raiz
E agora eu vou multiplicar a raiz negativa por essa daqui. O legal de multiplicar pelo conjugado é que sempre o termo do meio vai cancelar, porque fica sempre o mesmo termo com o sinal trocado. Isso é ótimo, né? E agora o da direita é a raiz vezes ela mesma, só que agora com o sinal negativo, né? Lembra do parênteses porque aqui pode dar problema. Tem um menos na frente de um resultado. Então é 2x² mais 9. E esse menos na frente do parênteses vai trocar o sinal dos dois lá. O resultado dessa conta toda ficou x² mais 9 menos 2x² menos 9. Então, esse menos distribuiu para cá e para cá. Esse 9 vai cancelar. Eu vou ficar com apenas menos x². Então, como eu fiquei com menos x² aqui na parte de cima, por enquanto eu vou carregando a notação de limite, né? Parte de cima eu fiquei com menos x². A parte de baixo é essa multiplicação medonha. Não vou fazer essa multiplicação. Eu vou manter esses termos multiplicados, ou melhor ainda, vamos ver se eu consigo. Deixa bem pequenininho, nem assim não cabe, né? Preguiça do vídeo. Vamos adiantar esse vídeo. Essa multiplicação aqui, ó, não vai dar em nada, nada, nada. Então, o que seria interessante eu fazer agora? Eu vou multiplicar pelo conjugado desse cara aqui, ó. Então, fazendo a multiplicação agora por esse conjugado aqui, eu vou ver se eu tiro alguma coisa que pareça com esse x² que eu tenho em cima. Lembrando que multiplicar pelo conjugado... Opa, apareceu um carinha aqui bem no meio, né? Deletar ele. Pronto. Conjugado é com mais, né? Vou fazer essa multiplicação agora. Eu vou deixar esse termo aqui do meio bem escondidinho ali e vou multiplicar só o que me interessa. Em cima, eu vou deixar essa multiplicação do x² com isso daqui só indicada. Não vou multiplicar, não multiplique desnecessariamente as coisas. Para multiplicar as raízes, assim, só quando der conjugado, para você conseguir tirar alguma informação relevante. Eu vou pegar isso daqui, vou reservar como rascunho. Vou fazer aqui embaixo um outro rascunho. Agora, para fazer a multiplicação disso daqui, ó. Zoom.
um parênteses com o menos, um parênteses com o mais. Vou fazer aqui a distributiva. Esse primeiro com esse primeiro com esse segundo com esse primeiro, esse segundo com esse segundo. E a primeira multiplicação sobra só o que está dentro do parênteses. 3x² mais 4. Agora eu vou fazer a multiplicação deste por este. Isso aqui eu tinha colocado como vermelho lá, né? Agora a multiplicação deste por este. Eu fico com... É positivo os dois, então mais essa primeira raiz. 3x² mais 4. Que multiplica a raiz quadrada de 2x² mais 4. Agora, menos essa por essa. Raiz quadrada de 2x² mais 4, que multiplica a raiz quadrada de 3x² mais 4. Sempre que faz aqui por esse modo, multiplicar pelo conjugado, os termos do meio aqui somem. Isso é ótimo. E aqui eu tenho uma raiz igual, né? O que muda é só o sinal. Então eu vou colocar o sinal, vou abrir um parêntese. E vai sobrar só o conteúdo da raiz, 2x² mais 4. Isso acabou com 3x² mais 4 menos 2x² menos 4. E olha que beleza, o mais 4 menos 4 sumiu, então eu fiquei com mais x² nessa multiplicação totalmente maluquinha. Então aqui embaixo eu multipliquei isso, deixa eu anotar de amarelo. Eu fiz a multiplicação disso por isso. E o resultado saiu apenas o x². Me sobrou esse parênteses maluquinho, que é exatamente esse daqui, ó. Beleza. Ufa! Consigo simplificar. Isso com o de cima. Isso e isso simplificam. Sobrou aqui o negativo, né? Então, na hora que eu estiver fazendo a conta, eu tenho que lembrar desse negativo em cima. Vou trocar o x por zero. É a raiz. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Aí. É a raiz de 3 vezes 0 ao quadrado mais 4. Mais a raiz de 2 vezes 0 ao quadrado mais 4 sobre, olha aqui embaixo, é a raiz de 0 ao quadrado mais 9, mais a raiz de 2 vezes 0 ao quadrado mais 9. E no final das contas, aqui em cima ficou menos 4, raiz de 4, desculpa, mais raiz de 4, sobre raiz de 9, mais raiz de 9,
que vai nos dar um resultado de... Aqui dá 2, aqui dá 2. 2 mais 2 dentro desse parênteses de cima, então menos 4 aqui em cima. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 3, então 6 aqui embaixo. Até que enfim o limite saiu, então eu só tinha um problema. Eu tampei. Eu tinha um buraco, eu tampei esse buraco. Então faço f de x definida igual duas sentenças. A primeira sentença é a própria função lá em cima. Ou a sua simplificada, mas as simplificadas são tão longe dessa palavra simplificada que eu não vou nem me cogitar a usar. Isso aqui quando x é diferente de zero. E quando x é zero, eu vou aplicar o limite. Menos 4 sextos, que se dividir por 2, dá 2 terços. E tenho f de x contínua. Gente, é tudo que eu consigo fazer por hoje. Forte abraço a todos. E que vocês consigam estudar, consigam buscar as informações necessárias. Tudo vai dar certo, tá, gente? Só não deixem de estudar. Tudo de bom para vocês, um abraço e boa prova.